Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma transmissão, para mais um bate-papo online, na noite desta quinta-feira, dia 28 de janeiro. Hoje é a nossa última atividade online do ano, desse mês de janeiro, né? Então muito obrigado a você que está nos acompanhando na noite desta quinta-feira, pelos nossos canais oficiais, né? Jefa Sorocaba no YouTube e Jefa Sor no Facebook. Hoje o nosso bate-papo é gravado, né? Então, se o pessoal de repente quiser mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida em relação ao tema da palestra de hoje, pode mandar para a gente, preferencialmente no WhatsApp, né? O número do nosso WhatsApp, vou colocar inclusive aqui na tela para vocês, 15 o DDD, da região de Sorocaba, 981201843. Você pode mandar a sua pergunta, seu questionamento, a sua dúvida, e depois a gente repassa para a nossa convidada e no momento oportuno a gente pode voltar a tratar desse assunto aqui, ok? Na tela para vocês também o nosso site, jefasorocaba.com. Lá tem todas as informações do nosso centro. Você pode rever as nossas transmissões, as nossas palestras que já foram ao ar. Você pode compartilhar com alguém que de repente esteja precisando, né, assistir uma palestra de qualidade, com conteúdo espírita. Então, acessa lá o nosso site, jefasorocaba.com. Claro, você fica sabendo um pouco mais também sobre o nosso centro. E aí na tela os nossos outros canais pela internet, né? Nosso e-mail, jefa.sorocaba@gmail.com, e também o nosso Instagram, @jefasorocaba, são as nossas outras formas aí de entrar em contato com vocês e de vocês entrarem em contato com a gente também. Para iniciar o nosso bate-papo da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que estão presentes mais uma vez, iluminando e abençoando a cada um dos irmãos que estão assistindo essa palestra, para que os seus lares sejam abençoados e iluminados espiritualmente, que recebam a proteção do nosso Pai Celestial e dos nossos amigos espirituais, levando, se possível, a cura dos males físicos ou pelo menos o amenizar dos sofrimentos de cada um dos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos aos nossos recadinhos da noite de hoje, né? Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, né? A nossa apresentação de hoje. Lembrando que hoje estamos gravados, né? Então, quem quiser de repente mandar alguma pergunta, algum questionamento em relação ao tema que a gente vai tratar aqui na noite de hoje, pode mandar, mas a gente só vai responder depois, numa outra oportunidade, ok? Então, os nossos recadinhos aqui do nosso centro, né? As nossas atividades online, por enquanto apenas atividades online. Todas as segundas-feiras nós temos, além da palestra online, o atendimento fraterno, para o pessoal que de repente está passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade espiritual, pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. A gente atende tanto pelo WhatsApp como também pelo Skype. É só mandar uma mensaginha para a gente e a gente vai atendendo aí de acordo com a ordem de chegada, como se fosse um centro espírita, só que online. E nas quintas-feiras, além da palestra online, né, como a gente está fazendo agora, temos também as vibrações à distância para os animaizinhos. Então, se você está aí com o seu animalzinho doentinho, quiser mandar o nome dele para tratamento espiritual, é só mandar para a gente pelo WhatsApp, né? O nome do tutor, o endereço, o nome do animalzinho, a idade, a raça e o motivo do tratamento. Na quinta-feira, após a nossa transmissão, né, às 9 horas da noite, a gente sempre sugere às pessoas fazerem o Evangelho no lar, de preferência com o animalzinho junto. Se não for possível, né, por algum motivo, pode fazer sem ele. Mas separa ali uma garrafinha de água, um potinho de água para ele. Pode também separar outra para o tutor, né, para o ser humano. E ali nessa aguinha serão colocados ali os remédios espirituais específicos para cada um. Então, se você tiver mais de um animalzinho, o interessante é que você separe mais de uma garrafinha de água, né? Porque para cada um será colocado ali um remédio espiritual. Se não tiver jeito, né, de repente, só tem uma garrafa, só tem um pote, né, pode fazer e depois dar aí para o animalzinho, para os animaizinhos que eventualmente estiverem necessitando. Aí as nossas palestras de janeiro, né? Hoje a nossa última transmissão desse mês, né? Mas fevereiro tem mais, né? Aguardem que a gente vai divulgar posteriormente as nossas atividades. Livros com a temática da espiritualidade dos animais, livros da doutrina espírita, quem quiser adquirir algum desses livros, é só entrar em contato com a gente. A venda desses livros serve para manutenção das despesas, né, do nosso centro, né? Lembrando sempre, o Jefa agora é um centro espírita, nós temos as nossas despesas, né? Então, quem quiser e puder nos ajudar, a gente agradece de coração para poder honrar os nossos compromissos. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, está aí também na tela
o número da nossa conta bancária, né? Temos aí o PicPay, que é uma outra forma, né, do pessoal contribuir. Tem o PagBank, né, do PagSeguro, e tem o número do Pix, né, que é uma forma aí das pessoas fazerem transferências bancárias. Né? O número do nosso Pix é o número do nosso WhatsApp. Então, está aí na tela todas as formas de quem quiser e puder nos ajudar. E a gente sempre relembra aqui, né, faço sempre questão de dizer, agradecer imensamente as pessoas que têm nos ajudado, pessoas que não são, né, ligadas diretamente ao Jefa, né, que são, como a gente chama carinhosamente, né, os amigos do Jefa, que conhecem o nosso trabalho, sabem da seriedade do nosso trabalho. E por conta da pandemia a gente ainda não conseguiu abrir o nosso centro para o público. Tomara, né, que agora esse ano, com as vacinas vindo, né, tomara que tudo se resolva da melhor maneira possível, né, baseado em bom senso e razão sempre. Assim que a gente tiver uma data, né, assim que a gente conseguir abrir o nosso centro, aí a gente vai divulgar aqui e, claro, né, aí terão outras formas do pessoal também poder nos ajudar. Então, por enquanto, né, a gente pede a colaboração de quem puder e quiser nos ajudar, mas gratidão imensa a todos aqueles que têm nos ajudado, que têm mantido, né, nos ajudado a manter o nosso centro espírita funcionando, ainda que de forma virtual, né, ainda que de forma online. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, né, para nossa alegria, a companheira Tatiana Calito. Ela é lá de São Paulo, ela já esteve com a gente no ano passado, fazendo uma live, fazendo um bate-papo gravado, né, que a Tatiana, por compromissos também com a atividade espiritual dela, ela não tem condições de fazer ao vivo, mas Tatiana, muitíssimo obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba, a Tatiana, que é do Jeddah, em São Paulo. Boa noite, Tatiana. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria, né, estar aqui conversando com vocês, né, sobre os nossos animaizinhos, nossos irmãos menores. E obrigada por abrir esse espaço novamente. Esqueci de abrir meu microfone aqui, o pessoal não ia conseguir me ouvir. Então, o Jeddah é o Grupo de Estudos e Defesa dos Animais de São Paulo, do qual a Tatiana faz parte, e está aqui carinhosamente falando com a gente. Bom, o tema que a gente escolheu, né, Tatiana, terapias para animais. A gente sabe que muitos centros espíritas, né, muitos centros espiritualistas, né, têm se utilizado, né, além dos recursos do passe espírita, né, que também muita gente ainda, no meio espírita ainda tem algumas restrições, tem algumas reservas, né, mas as terapias, né, alternativas, elas também são muito utilizadas, não só para os humanos, mas também para os animais. Queria que você explicasse para o pessoal de casa, né, pessoal que não está tão familiarizado assim, o que exatamente são terapias alternativas e quais são as principais terapias que normalmente se utilizam e que vocês aí, no caso, aí no Jeddah, vocês utilizam também. Bom, o seguinte, primeiro o Jeddah, ele está inserido na Fraternidade Cristãos em Ação, né, que é uma casa espiritualista, e nós, além, né, de ter o passe espírita convencional, nós agregamos outras técnicas, digamos assim, né, outros recursos terapêuticos que, ao longo do tempo de estudo, de experimentação, a gente chegou à conclusão que ajudavam, né, no tratamento. Então, esses recursos, eles são utilizados pela gente, né, tanto para humanos quanto animais, né. E a gente, às vezes, nem gosta muito de chamar de terapia alternativa, porque, na verdade, ela é uma terapia complementar, né, ou integrativa. Por quê? Porque, na verdade, a gente não deve, não é uma coisa ou outra, né, não é o tratamento médico ou o tratamento veterinário ou o espiritual ou essas terapias. Não, na verdade, as coisas têm que andar em conjunto, né. Então, a pessoa, o animal, vai ao tratamento, né, médico convencional e, junto disso, procura essas outras, né, terapias que acabam auxiliando, né. Então, lá nós utilizamos o passe, né, normal, o reiki, o jorei, a cromoterapia, a apometria e a comunicação interespécie. A gente faz tudo isso lá isso para os animais, né. A gente faz tudo isso lá no Jeddah. Legal. E antes da gente falar especificamente dos animais, essas terapias vocês também utilizam para os tutores que vão lá no centro de vocês? Afinal de contas, né, como a gente sempre brinca, o animalzinho, apesar dele já ser inteligente, ter a sua inteligência, o animalzinho não vai sozinho ao centro. Sim. Muitas vezes, por trás de um animalzinho doente, existe também um tutor, uma família doente.
Vocês aplicam as terapias integrativas, né, que é o termo mais correto, Sim. Também para os humanos? Sim, tem o tratamento de humanos e tem o dos animais. Quando, né, a pessoa leva o animalzinho dela, né, no grupo, nos atendimentos presenciais do GED ou para o tratamento à distância, no dia que ele vai no tratamento presencial, a pessoa e o animal recebem o reiki, né? O animal recebe o passe, o reiki, e a pessoa recebe o reiki. E a comunicação interespécie também acaba sendo feita junto nesses tratamentos. E quando a gente percebe que a pessoa está precisando de um auxílio específico para ela, aí a gente encaminha, né, para que ela seja atendida pela equipe, né, de tratamento espiritual para humanos, ou para palestra, enfim, né, de acordo com a necessidade. Isso é bastante comum, porque como você falou, né, não adianta a gente tratar um ou tratar o outro, né, porque muitas vezes a gente sabe que o animalzinho acaba ficando doente por questões nossas mesmo, né, às vezes a gente acaba trazendo doenças ou questões psicológicas, de estresse, enfim, uma série de coisas que acabam refletindo, né, no nosso animalzinho. Então, é importante essa coisa em conjunto, né, dos animais, o tratamento junto dos animais e dos tutores da casa, enfim, aí vai para todo mundo, né. Legal. Inclusive, semana passada a gente fez uma live, né, com a Camila Marques, né, que é médica veterinária aí de São Bernardo do Campo, e ela também, ela é terapeuta integrativa, né, ela já fez outras lives aqui com a gente, e ela fala muito disso, né, de tratar também o ser humano, né. Ainda bem, né, que os médicos veterinários estão abrindo, né, suas mentes para isso, né, ela é um exemplo disso, a gente conhece alguns outros profissionais que já estão seguindo essa linha para tratar também o ser humano, né, porque às vezes o tutor ele leva o seu animalzinho numa clínica veterinária, às vezes ele nem pensa em levar no centro espírita, num centro espiritualista, mas se o veterinário, se o médico veterinário, né, aquele que é mais palpável, mais material, já está abrindo sua mente, né, Tatiana, isso é um sinal de que as coisas estão evoluindo, felizmente, para o bem também dos animaizinhos, né? Sim, porque daí é uma coisa bacana para a saúde de todo mundo, para a saúde da família, né? Porque já que o animalzinho ele também faz parte da família, né? Então, quando um membro da família não está legal, né, seja psicologicamente ou fisicamente, acaba alterando, né, a saúde da família, né? Então, é importante que seja todo mundo tratado para que todo mundo fique bem simultaneamente. Só esclarecendo, né, pessoal que está nos assistindo, né? O animalzinho ele não fica doente no lugar do ser humano. Sim. Ele também pode ter algumas doenças iguais ao ser humano, até porque ele capta a energia do ambiente, mas ele não fica doente no lugar do ser humano, como muitas pessoas acreditam, acreditam falsamente nisso, né? E aí acaba distorcendo um pouco as coisas. Bom, você falou do reiki, né? É uma prática que muita gente conhece, né? Tem muita gente que ainda tem uma certa resistência, principalmente no meio espírita, né? Os espíritas são muito resistentes com algumas coisas, né? Mas queria que você falasse um pouquinho do reiki, né? Você também é reikiana, né? Assim como eu. E como a gente pode aproveitar os benefícios dessa técnica, né? Tanto para os animaizinhos, como para os seus tutores também. Bom, o reiki nada mais é do que uma imposição, assim, a grosso modo, né? A imposição das mãos, né? É como se fosse um passe, digamos assim, nesse sentido, e que ele visa harmonizar o corpo e os chakras da pessoa ou do animal, né? E, na verdade, ele não tem contraindicação nenhuma, né? Muito pelo contrário, né? Ele visa o bem-estar físico, mental, emocional, e nesse ponto ele acaba ajudando, né? Tanto os tutores quanto os animais. Se você me permite, eu queria até dar um relato. A gente tinha uma cachorrinha que agora ela faleceu ano passado com 14 anos. E há um ano atrás, ela teve um evento que ela estava com a cabecinha torta, com nistagmo, né, e tal. E aí saímos correndo, né? Falei, meu Deus, ela está com AVC, alguma coisa assim, saímos correndo do hospital, né, veterinário, e eu fui, uns 20 minutos da minha casa, o hospital, e eu fui daqui lá, aplicando o reiki nela, o tempo todo, meu marido dirigindo e eu aplicando o reiki nela. Quando ela não conseguia ficar em pé, né? Quando ela chegou lá, ela já estava assim, em pé, sabe, assim, não estava bem, mas estava em pé. E aí a veterinária falou, nossa, mas ela não está tão ruim e tal, enfim.
E sei que daí a gente foi aplicando o reiki, né? E aí ela falou, então volta com o neurologista, dali a 2 dias. E ele falou, olha, ela vai demorar para andar uns 15 dias, não sei o quê e tal. Em 2 dias a cachorra estava andando, né? Contra todas as expectativas, entendeu? Sabe? Ela ficou assim, e morreu de outra coisa, não foi por causa disso, entendeu? Morreu de idade mesmo, porque ela estava velhinha, e acabou morrendo, né? Mas assim, assim, nem os veterinários acreditavam, entendeu? Assim, mas como é que pode, né? Não era compatível na melhora dela com o quadro que ela estava tendo, né? Então, assim, é um exemplo, talvez, assim, né, de mostrar realmente como faz diferença, né? Porque, na verdade, né, nós somos energia também, né? O nosso corpo é energia, o espírito é energia, tudo, na verdade, né? Aí você já dizia que matéria e energia são a mesma coisa, né? Então, se o reiki é energia, se ela é bem direcionada, né, com uma forma de amor, uma forma de cura, né, por que não iria funcionar? Né? Então, com certeza ela funciona, e a gente tem relatos incríveis lá no GEDA, né, de animaizinhos que tiveram uma melhora absurda, ou mesmo que vieram a falecer, mas foram de uma forma mais tranquila, né, com menos sofrimento e tal. Então, nossa casuística, digamos assim, é espetacular, entendeu? Em termos de melhora, realmente a gente percebe que ajuda bastante. E o curioso do reiki, especificamente, né, que ele foi descoberto, né, entre aspas, né, pelo Mikao Usui, né, um japonês, no século XIX, né? Ele foi contemporâneo do Kardec. Então, quando as pessoas, às vezes, principalmente no meio espírita, mas o reiki não é espírita. De fato, o reiki não tem nada a ver com o espiritismo, é uma outra técnica, né? As coisas não têm ligação direta, entre aspas. Mas quando a gente estuda o reiki, quando a gente percebe que está trabalhando com energia e principalmente amor, né? Porque o reiki é uma doação de amor, é praticamente a mesma coisa que um passe espírita, né? De uma outra forma, o reiki tem as suas técnicas específicas, né? Tem lá toda uma ritualística, entre aspas, né? Mas é uma doação de amor assim como o passe. Então, e trata, né, também ali dessas questões que você falou, né? Questões emocionais, questões físicas, né? Assim como o passe espírita também trata. Então, são apenas técnicas diferentes, maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa, de se ajudar tanto o humano como o animalzinho. Então, acho que a gente precisa abrir um pouquinho mais as nossas mentes, né? Principalmente nós espíritas, porque o espiritismo também é ciência. E o próprio Kardec deixou a recomendação para acompanharmos a evolução da ciência, embora o reiki seja tanto quanto o espiritismo, né? Lá no século XIX, quando os dois nasceram praticamente juntos, né? Questão ali de anos de diferença, né? Inclusive, né, o Kardec, ele mesmo disse que ele não trouxe tudo, né, porque seria impossível. Imagina ele trazer tudo, né, tudo que ele trouxe já foi tão revolucionário, né, e muitas vezes a gente nem entende até hoje muita coisa, né, do que ele falou, do que ele trouxe. Imagina se ele fosse trazer tudo, né, e não sei, ao nosso ver lá da fraternidade, pelo menos, por isso que a gente não se intitula espírita, embora grande parte do que a gente faz e prega realmente seja, né, com 90% base do espiritismo, mas se a gente parar para pensar, né, qual é a porcentagem de população do planeta que é espírita? Muito pouca, né? Então quer dizer que só a gente que sabe realmente, né, o que é, todo o resto do mundo está perdido? Não, né? Então Deus não faria isso porque seria injusto, né? A gente não faria isso com nossos filhos. Imagina, dar só para um e para os outros nada, né? Então eu acho que a verdade, ela está espalhada, né? Então acho que isso, na verdade, a gente não tem que ser separatista, né? No meu ponto de vista, a gente tem que integrar, entender aquilo, né? Ver se funciona. É o método que Kardec falou, né? Vamos racionalizar a coisa, estudar e entender. Faz sentido? Faz. Não faz? Deixa de lado, entendeu? Mas se faz e funciona, por que não, né? Sim. Se fosse uma coisa muito diferente do que o espiritismo faz, né, do que o passe espírita faz, ok, mas são coisas que estão totalmente correlacionadas, né? E, como você falou, Kardec não trouxe tudo, né? E naquela época, também, século XIX, é bom sempre a gente lembrar, não existia WhatsApp, não existia internet, malemar existia correio, né? Comunicação via carta, né? O Kardec recebeu milhares de cartas, né? Comunicações, né, de outros lugares, enfim.
Então, não existia essa integração que nós temos hoje. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Sorocaba, na minha casa, você está aí na sua casa, em São Paulo. Eu já conversei com pessoas de São Paulo, de outras cidades, aqui de Sorocaba mesmo, e cada um na sua casa. Então, a tecnologia hoje nos proporciona aproximar as pessoas. Naquela época não existia nada disso, muito longe disso, né? Então, talvez, se o Kardec tivesse a oportunidade, por exemplo, de conhecer o Mikao Usui, de conhecer as técnicas do Reiki, talvez, quem sabe, ele acabasse adotando alguma coisa, talvez com outro nome, enfim. Mas é bom a gente sempre situar a época histórica em que as coisas aconteceram. Falando em questões históricas, vamos falar um pouquinho da cromoterapia, que é muito mais antiga até do que o próprio Reiki, mais antigo que o Espiritismo, né? A gente sabe, né, pelos relatos, que os egípcios usavam a cromoterapia, civilizações até mais antigas, né? Só que a cromoterapia ela acabou ficando mais em evidência, né, tempos depois, também, né, no final do século XIX, início do século XX, né? E hoje ela é muito procurada por pessoas, né? E, curiosamente, né, os lugares onde a gente encontra, né, a aplicação de cromoterapia e do Reiki também, de forma gratuita, curiosamente são nos centros espíritas, né? Ou centros espiritualistas, ou você procurar um terapeuta e aí você vai ter que pagar, né? Mas assim, de forma gratuita, né, de forma caridosa, né, você acaba encontrando muitas vezes em muitos centros espíritas. Aqui em Sorocaba mesmo, a gente conhece vários centros que utilizam-se dessas técnicas. Queria que você falasse então, um pouquinho também da cromoterapia, né, tanto para os humanos como para os animais, Tatiana. Então, essa questão, quando a gente foi implantar a cromoterapia, na verdade, a gente começou primeiro nos humanos, porque nessa época nem existia o GEDA ainda, a gente nem sonhava em formar o GEDA ainda, né, porque eu já trabalhava no tratamento mediúnico de humanos. E a gente começou a implantar a cromoterapia, na verdade, não com as luzes especificamente, sabe? A gente mentaliza a luz, né, na pessoa e tal, e a gente fazia desse jeito. E a gente começou a perceber que os tratamentos eram mais fáceis e mais rápidos os resultados quando a gente começou a aplicar essas técnicas. E aí a gente falou, bom, então funciona, né, porque, e assim, detalhe, o doutrinador sabia que estava aplicando, mas o médium não sabia que estava aplicando. Entendeu? Então, assim, o doutrinador pensava na cor de acordo com o caso, né, do espírito, e ele mentalizava aquela luz, né, no espírito. E aí, depois, no feedback do médium, né, ele falava, olha, não sei, ele estava tão agitado, tão bravo, aí, de repente, do nada, ele se acalmou, eu senti uma coisa, assim, e aí você falava assim, mas foi justamente nessa hora que eu joguei o rosa no chakra cardíaco. E o médium não estava sabendo disso, né? Então, quer dizer, a gente fez um estudo lá, meio cego, né? Porque a outra pessoa não sabia, né? O que estava sendo utilizado. E aí a gente foi percebendo que realmente funcionava, né? Porque, na verdade, cada chakra, ele tem uma cor específica, né? E tem algumas cores, por exemplo, o rosa do chakra cardíaco, né? O dourado do coronário. E tem algumas outras cores que elas ou acalmam, ou tiram dor, trazem alívio, energia, enfim. Né, tem uma série de cores que a gente utiliza e que realmente melhoram muito. E aí, quando a gente foi montar o GEDA, né, e a gente começou com os tratamentos dos animais, a gente, como quem montou o GEDA, na verdade, veio dessa equipe, e a gente já estava familiarizado com todas essas técnicas, a gente migrou a mesmo tipo, né, de trabalho, praticamente, porque a gente pensou assim, bom, se funciona para um, deve funcionar para o outro, né, e aí a gente acabou utilizando e realmente a gente percebe que como funciona, né, como realmente auxilia. Interessante, né, da cromoterapia, né, tá trabalhando os chakras, né, os espíritas mais tradicionalistas, né, não gostam que chame chakra porque remete né, a outras filosofias, né, espiritualistas, né, chamam de centros de força. Sim. No fundo é a mesma coisa, né, mas enfim, para não criar caso com ninguém, chamemos de chakra, de centro de força, né, e quando você harmoniza um chakra, um centro de força, você está harmonizando todo o corpo espiritual da pessoa, ou seja, da mesma forma que você pode utilizar-se da técnica do passe espírita para harmonizar uma pessoa que de repente esteja passando por uma situação, por um momento difícil, através das cores, através das luzes, você também vai obter o mesmo resultado, né?
Então, como você falou, estudando, entendendo as técnicas, né, e sabendo que isso tem relação e traz benefícios, né, por que não aplicá-las não só para os humanos, né, como você falou aí, vocês começaram com os humanos, mas para os animaizinhos também, afinal de contas, eles não são apenas um corpo de carne, eles também têm algo além disso, né, não é mesmo? Sim, não, e depois, por exemplo, essas coisas todas, né, é muito nova para a gente aqui no Ocidente, né? Mas lá no Oriente, a medicina chinesa, né, lá os orientais, eles se utilizam muito disso, né, há milênios, né? Então, não é uma coisa nova. Na verdade, aquilo que eu falei, a gente está incorporando coisas, né, que já tem um histórico, né, de uso, de funcionalidade, e a gente está trazendo para a nossa realidade, digamos assim, né? Ou seja, ajudando também, né? Por que não, né? Pois é, hoje a gente está, agora por conta da pandemia, né, a gente está utilizando de tantas coisas, né, que o pessoal lá do Japão, lá no Oriente, já se utilizava, né, por exemplo, as máscaras, né, tem tanta gente que se incomoda de usar máscara, lá no Japão é algo que já se utiliza, né, já se fazia isso há muito mais tempo, né. Então, talvez essa globalização, essas coisas que estão acontecendo em todo o mundo, né, talvez seja para a gente ficar um pouco mais alerta, sair daquela nossa zona de conforto, né, e perceber que existem outras coisas tão boas quanto aquelas que a gente utiliza e às vezes com resultados até mais eficazes, né, mais, né, como é o caso da cromoterapia, do reiki, que a gente já falou. Uma outra técnica que você mencionou aí, aliás, outras duas, uma delas eu estou curioso, que eu confesso que eu nem sabia que vocês faziam, né, vou querer que você explique depois. Mas uma outra que você mencionou aí é a apometria. Eu confesso que eu não conheço exatamente como funciona, até gostaria que você, né, desse uma explicação, principalmente para o pessoal de casa. O que eu sei de apometria, e que muita gente que está nos assistindo sabe, é que o nosso querido Marcel Benedetti, né, o que inspirou o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, ele escreveu um livro, né, chamado Apometria e Por que Não? Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a apometria, de que forma isso a gente pode utilizar ou para humanos, vocês utilizam também para os animais, como é que funciona, Tatiana? Então, a apometria, ela vem mais ou menos de 1963, de um congresso espírita pan-americano, que começou a surgir, não chamava apometria, não tinha esse nome na época, né? E é o que é? O que a pessoa trouxe, na verdade, né? Seria o desdobramento de forma consciente, né, através de pulsos. Como que é isso, né? Como que a gente faz, por exemplo, lá na fraternidade no GED? A gente faz a prece, normal, né? Faz a abertura, tudo normal, e aí a gente faz os pulsos que a gente se desdobra, o médium é desdobrado conscientemente, né? Então, você está acordado, você está vendo, você está falando, normal, só que as suas percepções estão ampliadas, né? E você desdobra aquele que você vai tratar também, mesmo que não seja presencial, né? Eu posso desdobrar alguém à distância, um animal ou uma pessoa à distância, não tem problema nenhum, né? Porque quando a pessoa também, o outro, né, está desdobrado, é mais fácil da gente avaliar e sentir também o que ele está sentindo, né? Então, assim, é muito bacana, porque na verdade, a gente começou fazendo isso, né, também a mesma coisa, né, para os humanos, depois a gente transportou para os animais, e a gente faz uma coisa que a gente chama, que é viagem no corpo. Então, o médium, ele, como se ele estivesse vendo ou sentindo o que o outro está sentindo, né, o que ele está passando, às vezes angústia, dores, tudo que o outro sente, a gente acaba sentindo também. Então, a gente acaba sendo mais fácil de você tratar, né? Porque, afinal de contas, você está vendo muito melhor. Mesmo que a pessoa não relate para você o que ela está sentindo, você acaba sentindo. E quando a gente foi fazer isso para os animais, a gente pensou, mas será que vai dar certo, né? De desdobrar o animal? Será que a gente vai sentir na gente? Porque, afinal de contas, eles são outra espécie, né? Enfim, será que vai funcionar? E a gente acaba fazendo a mesma coisa, sente igual, né? Então, por exemplo, um animalzinho que de repente sofreu algum trauma, maus tratos e tem medo, né, de trovão, ou enfim, de alguma coisa, a gente acaba sentindo isso nele, né, e aí a gente consegue tratar esse sentimento da pessoa, né, não só o sentimento, mas também fisicamente também. Aí a gente agrega essas outras técnicas, a cromoterapia, que daí a gente joga lá, né, as cores de acordo com a necessidade do animalzinho,
e aí a gente pode aplicar o reiki, enfim, aí, de acordo com a necessidade, de acordo com cada caso, a gente vai fazendo. E a apometria, como a pessoa está desdobrada, né, o médium está desdobrado, a gente consegue ir alocar, então a gente pode ir na casa do animalzinho, né, na casa do tutor, porque às vezes a casa também está desarmonizada, né, não só o tutor, ou só o animalzinho, às vezes a casa também fica com muita coisa, então às vezes a gente faz o tratamento também da casa, enfim, entendeu, a gente faz tudo isso, e realmente, é bacana porque às vezes alguém pede, né, para tratar um animalzinho, e aí a gente trata, e aí os médicos, eu vi isso, outro sentiu aquilo e tal, e aí depois, às vezes, quando a gente vai dar o feedback para o tutor, né, e às vezes a gente sente coisas que o tutor não falou para a gente, né, ou vê coisas que ninguém tinha falado, e quando a gente vai falar com o tutor, e ele fala, não, realmente, olha, você sabe que agora que você falou, realmente, eu estou reparando isso e tal. Quer dizer, são coisas que a gente não sabia, né? E no tratamento de humanos acontece a mesma coisa. Às vezes a pessoa queixa de uma coisa, mas quando a gente vai fazer o tratamento, a gente vê outra coisa. E aí depois, quando você vai a fundo lá, e você percebe aquilo que a gente sentiu realmente fazia sentido, né? E a pessoa, embora ela não tivesse relatado, né? Então, isso dá um certo embasamento, né, de que a gente está realmente seguindo no caminho, né, correto, enfim, né, e a gente não cair na fantasia também, né. Então, uma coisa que a gente sempre procura também, como não é um único médium, né, são vários médiums juntos que fazem, então a gente procura ver se todo mundo sentiu a mesma coisa ou coisas parecidas, né, e é o que normalmente acontece, né, quando um sente, aí depois no final, quando a gente começa a relatar, o outro fala, eu também vi isso, eu senti isso e tal, então a gente percebe que realmente é uma coisa que foi unânime, né, não foi uma pessoa só que viu, ou que sentiu e tal. Então, e os resultados, eles são muito mais rápidos, né, porque como a gente está tratando não só o corpo físico, né, porque a gente sabe que, na verdade, a gente adoece primeiro, né, no perispírito, né, a gente adoece no corpo espiritual para depois adoecer no corpo material, isso para qualquer um que está encarnado, pode ser animal, pode ser humano, né, então, se a gente consegue também tratar antes, né, ou simultaneamente, o corpo espiritual e o perispírito, a gente ajuda na recuperação, né, porque também não adianta tratar só o físico e esquecer da parte espiritual, porque, como você disse, a gente não é só matéria e nem é só espírito por enquanto, né, então a gente tem que andar com as duas coisas juntas para que a saúde, enfim, a felicidade seja plena, né. Tá, deixa eu só tirar uma dúvida. A apometria, pelo que você está me contando, ele é semelhante, né, ou pelo menos tem algumas semelhanças, como, por exemplo, um trabalho de desobsessão. Nesse caso, o que difere um trabalho de desobsessão, que normalmente as casas espíritas fazem, de um trabalho de apometria que você está falando, que existe aí o desdobramento, e aí o médium tem aí as sensações, né, ou pelo menos tenta, né, sentir aquilo que o humano, o animalzinho está passando. O que difere na prática do trabalho de desobsessão? Por exemplo, no trabalho, na apometria, não precisa ser médium, não precisa ter um espírito necessariamente, né? Então, por exemplo, eu não preciso doutrinar um espírito, porque eu estou tratando a pessoa ou o animal, né? Então, é que, por exemplo, lá no tratamento de humanos, a gente faz junto, entendeu? Na mesma sessão, o que chama tratamento espiritual, né? A gente nem chama de desobsessão, nem só de apometria, porque não é só uma coisa, nem só outra, né? Então, a gente chama de tratamento espiritual. E aí engloba tudo. Aí a gente vê se tem obsessor, limpa a casa, enfim. E o bacana também é que na apometria a gente consegue fazer como se fossem umas regressões. Só que sem a pessoa saber, entendeu? A gente acessa memórias passadas da pessoa, entendeu? Isso a gente consegue, às vezes, também ver com um animalzinho, porque, às vezes, um animalzinho, ele tem um medo muito grande e ele nunca sofreu nada, né? Às vezes é um animalzinho que foi resgatado recém-nascido, ele nunca sofreu maus tratos nem nada, e ele tem um medo absurdo. Então, a gente percebe que aquilo não pode ser dessa vida, né? Porque de onde ele tirou esse medo todo, se ele nunca passou nada, né? Então, a gente percebe que é uma coisa de vidas passadas. E o legal da apometria é que a gente consegue despolarizar sentimentos também,
né? Então, por exemplo, vamos supor, no caso dos animais, vamos supor esse animalzinho aí que tem um medo absurdo e a gente não sabe explicar o porquê. Então, a gente consegue, o que é despolarizar? É como se a gente desligasse, a gente não apaga, porque a gente não tem como apagar a memória de ninguém, né? Não existe. Aquilo fica guardado em alguma parte do espírito, né? E a gente consegue desligar momentaneamente aquela lembrança. Então, às vezes, às vezes não precisa uma única vez. Às vezes, dependendo do caso, a gente precisa fazer isso várias vezes, quando é muito forte. Então, a gente consegue fazer com que essa lembrança desse sofrimento, desses maus tratos, eles sejam desligados para que porque está atrapalhando a vida dele, concorda? Nessa atual vida, aquilo está atrapalhando, ele não consegue ser feliz, ele não consegue interagir por conta de um medo que não tem justificativa. Então, a gente tenta fazer com que ele se esqueça momentaneamente dessa dor, né, desse sentimento ruim, para que ele possa ser feliz, né? Então, isso a gente faz bastante também, né? Isso é uma coisa bacana na apometria. E aí, a gente percebe isso, que os tutores dizem que os animaizinhos melhoraram, né? E nos humanos, eles relatam. Só que a gente também não fala para a pessoa que a gente está fazendo isso, né? A pessoa nem sabe o que está fazendo, a pessoa nem entende, né, direito, ela nem sabe o que a gente está fazendo, mas a gente faz tudo isso, né? Então, na verdade, essa apometria, como o outro, né, o animal, a pessoa está desdobrada, o acesso é muito mais fácil, né? Então, a gente consegue acessar coisas que, se você não desdobrar, você não consegue, né? Porque a pessoa está consciente. Quando você está consciente, né, você tem um monte de coisa bloqueada, né? E quando você desdobra, é como se a gente estivesse acessando o perispírito dela, né, o corpo espiritual. Então, a gente tem acesso a muito mais informações do que a própria pessoa está passando para a gente. Interessante. Confesso que eu não sabia exatamente. Já tinha, eu escutei partes de histórias, né, sobre a apometria, mas, né, foi realmente uma mini aula aí que você deu. Eu agradeço bastante. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo também vai esclarecer bastante coisa. Agora, eu fiquei curioso de uma situação que você mencionou aí, que é a comunicação interespécies. O que é isso daí? Como é que funciona isso? Que benefício isso traz para o animal, para o ser humano? Enfim, conta para a gente isso aí. Fiquei curioso. Isso aí, na verdade, nós temos uma pessoa que trabalha com a gente lá no GEDA, que ela é comunicadora de animais, né? O que é isso? São pessoas que conseguem conversar com os animais. Mas conversar como? É como se fosse uma telepatia, né? A pessoa, cada um percebe de uma forma, né? Às vezes a pessoa percebe como imagem, ou como fosse uma voz dentro da cabeça dela. É mais ou menos como um médium, né? O médium, às vezes, é assim, né? Então, às vezes você percebe como se alguém estivesse falando com você, ou você percebe imagens, é mais ou menos a mesma coisa, né? Na verdade, todos nós, antigamente, né, assim, há tempos e tempos atrás, a gente tinha uma conexão muito forte, né, com a natureza, com os animais. Então, na verdade, todo mundo tinha essa comunicação. A gente conseguia se comunicar, né, com os outros seres da criação. Mas, infelizmente, né, com a urbanização, principalmente a gente que vive, né, numa cidade grande, a gente praticamente nem tem verde por aqui, né? Então, assim, a gente foi perdendo essa conexão, né, com a natureza e com os animais. Então, a gente não consegue mais, né? Na maioria das vezes, né, a maior parte das pessoas, a gente não consegue se comunicar nem com o nosso animalzinho, às vezes, né? Às vezes você percebe que o animalzinho não está bem, mas você não sabe o que ele tem, porque como ele não consegue verbalizar, né, o que ele está sentindo, a gente, às vezes, não entende o que ele quer, ou o que ele está precisando, né? Então, existem cursos, técnicas e tal, para poder desenvolver isso, né? E eles dizem que qualquer pessoa pode fazer isso, né? Porque como é uma coisa intrínseca, né? E não depende, não tem nada a ver com mediunidade, também não tem nada a ver com espiritismo, nada com essas coisas, não, né? E isso, na verdade, é feito no mundo inteiro, né? É uma coisa que tem crescido bastante, isso. E aí, o que acontece? Então, a pessoa, ela consegue perceber como se o animal estivesse falando com ela coisas que estão incomodando, ou que está doendo e tal. E é a mesma coisa, né? E aí, a pessoa fala, olha, ele falou isso, ele falou aquilo e tal. E, geralmente, as coisas realmente batem também muito, né? Quando ele se queixa de alguma coisa, às vezes, né? O animal diz, porque...
sei lá, a minha tutora é muito nervosa, enfim, né? E aí, de repente, às vezes a gente nem conhece a pessoa, né? Quer dizer, a pessoa vai lá, né, para tomar o passe e o reiki para os animais, a gente não conhece as pessoas, né? São pessoas que foram, às vezes, a primeira vez. E aí, às vezes, ele fala, a pessoa, né, minha tutora é muito nervosa e fica irritada, e aí isso me atrapalha, e aí quando você depende, aí você vai falar com a pessoa, tipo, né, com jeitinho e tal, e aí a pessoa fala assim, nossa, você sabe que é mesmo? Eu tô com um problema, eu tenho andado irritada, e não sei o quê. E a gente não sabia de nada, né, porque nem conhecia a pessoa, né, então ele traz as demandas dele, né, e é muito interessante isso, né, por exemplo, no caso dessa minha cachorrinha que faleceu, ela tinha um tumorzinho, uma bola, que era benigno, mas era entre a pele e a costela, né, então não pegava órgão nenhum, mas aquilo foi crescendo, e a gente tinha muito receio de fazer a cirurgia, porque ela já era muito idosa, né, e o veterinário também ficou naquela, eu acho que é melhor não, e a gente ficou naquilo, né, e aí eu pedi para essa minha amiga, né, essa pessoa que trabalha com a gente lá, falei, conversa com a Meg, vê o que ela acha, né, e tal, e ela falou isso, ela falou, não, deixa assim, ela não me incomoda, e realmente ela não se incomodava com aquilo, né, ela falou, não, eu não quero fazer não, e tal. Falou, se vocês quiserem fazer, eu faço, entendeu? Mas por vocês, mas eu não quero fazer. Né? E aí a gente deixou realmente, entendeu? E não fez diferença nenhuma para ela mesmo, né? Então, assim, é um recurso que é bacana, porque nos auxilia também, né? Na orientação e no que ele está sentindo, né? Porque às vezes a gente fica olhando, a gente não sabe o que um animalzinho está sentindo, né? E é legal porque, assim, eu não sei fazer essa comunicação, né, eu gostaria de parar em algum momento para me dedicar a isso realmente, né, mas aí, infelizmente, ainda não consegui, mas, e ela me fala uma coisa que, assim, quando a gente uma coisa é começar a fazer meditação, sabe, já acalmar a mente, para você deixar as coisas virem e tal, enfim, e eu percebo que hoje eu consigo perceber mais coisas da minha cachorrinha hoje do que eu percebi antes das outras, né, porque talvez eu esteja reparando mais nisso, eu esteja um pouco mais preparada, né, embora não seja uma comunicação alto nível, né, mas pelo menos alguma coisa, e a gente acaba conseguindo entender deles, e é um recurso muito bacana também, viu, vale a pena experimentar. Eu fiquei muito curioso de conhecer um pouquinho sobre isso. Só uma dúvida que me surgiu agora, eu sei de um centro em São Paulo, que tem um trabalho de psicografia, entre aspas, de animais. Uhum. Não é um animal que vai lá e psicografa, sim, mas existe ali um amigo espiritual, né, um mentor espiritual que acompanha, ou o animalzinho, ou o tutor, e ele traz essa mensagem, né, digamos assim, do animalzinho que já desencarnou. Né? Dizer onde ele está, se está bem, se não está, enfim. Esse tipo de comunicação que você está me falando aí, ele só ocorre com o animalzinho que esteja encarnado, ou é possível também, como nesse caso aí desse centro espírita em São Paulo, de também obter alguma informação de alguma sei lá, alguma mensagem de um animalzinho que já desencarnou? Como é que funciona? É possível também, não é tão fácil, né, porque é aquilo que você falou, né, porque o animal, quando ele desencarna, ele não fica por aí, né, então ele vai para algum lugar, ele é recolhido, enfim, né, alguém está cuidando dele e tudo mais. É possível, mas como depende dessas outras variáveis, às vezes nem sempre a gente consegue com tanta facilidade, porque você vai depender de um mentor, né, de alguém vir falar para ele, lógico, né, no lugar dele, normalmente, né. Então, você até consegue, mas é um pouco mais difícil. E mesmo a comunicação aqui, né, quando ele está encarnado, às vezes ele não quer falar também, às vezes acontece, entendeu? Dela tentar falar e o animalzinho não querer falar. Entendeu? Às vezes ele, não quero falar, não tô afim e tal, também pode acontecer. Isso acontece mais com cachorro ou com gato? Porque gato a gente, sim, aparentemente o gato ele é um pouco mais, entre aspas, né, antissocial. E esse tipo de coisa confere, né, por conta dessa comunicação interespécies ou não necessariamente? Também tem cachorro que não quer falar e, enfim, como é que é? Eu acho que vai mais da personalidade do animal, entendeu? Ou então do estado de espírito naquele momento. Como a gente, né? Tem dia que você não tá com vontade de falar, não é verdade? Alguém me fala, hoje eu não tô com vontade. Com eles é a mesma coisa. Ou quer falar de um assunto que para ele é meio desagradável, digamos assim, e ele também não quer falar.
entendeu? Então, acho que vai mais do perfil do animal, né, do que da própria espécie, realmente. Então, não necessariamente os gatos são mais quietos nesse sentido, então. Depende de cada animalzinho. Bom, para a gente encerrar nosso bate-papo, né, o tempo voa, né? Quando a gente vê, passou bastante. Você tinha mencionado comigo, né, antes da gente, quando a gente estava agendando nesse bate-papo, né, que vocês fazem também um trabalho que eu achei bastante interessante, queria até que você explicasse sobre isso. Viagens astrais a abatedouros, fazendas, barcos pesqueiros, florestas, enfim. Como que é esse trabalho, né? O que é feito exatamente ali? Vocês fazem resgates de animais que desencarnaram ou auxiliam os animais que estão passando por alguma dificuldade? Como é que funciona isso daí, Tatiana? A gente consegue fazer isso graças à apometria, né? Porque como a gente também está desdobrado, né? Então a gente consegue se deslocar a determinado local, né? Como eu falei, a gente pode ir na casa de uma pessoa, então a gente pode ir no abatedouro, a gente pode ir em outro país, a gente pode ir onde a gente quiser, né? E tudo começou, na verdade, porque assim, quando a gente começou com o GEDA, a gente tratava pets, né? Cachorro, gato, passarinho, enfim, essas coisas. E aí a gente chegou à conclusão que, assim, desencarnam muito mais animais, né, de consumo, digamos assim, do que pets, né, no mundo por ano. E a gente falou, a demanda é muito maior, né, desses outros animais, e eles desencarnam numa situação extremamente desagradável e penosa, né, então a gente queria ajudar de alguma forma. E aí, os mentores também, enfim, foram nos ajudando, e aí a gente pensou nisso, né, qual é a forma, como a gente pode fazer, né? Então vamos, já que a gente viaja, a gente vai para alguns lugares, a gente pode fazer isso. Então, na verdade, como é que funciona? A gente se dispõe, né, à espiritualidade para que a gente não escolhe onde a gente vai, normalmente. A gente se dispõe e eles levam a gente aonde eles acharem necessário. Então, a gente já foi, como você falou, nesses lugares aí, né, de abatedouro, de granja, de navio pesqueiro, de florestas. Quando teve a queda da barragem lá em Minas, a gente foi para lá também. E, enfim, quando tem algum desastre natural e tal, a gente acaba indo para esses lugares para poder ajudar. E o que a gente faz, na verdade? Porque geralmente esses lugares são de muito sofrimento, né? Então, geralmente a gente tenta dar uma limpada, tirar um pouco, né, daquela sensação, de tudo, porque assim, como a gente está desdobrado, a gente, como eu falei, a gente sente e a gente vê tudo, né? Então, é como se a gente realmente estivesse lá. Então, é muito difícil. Não é um trabalho fácil. A primeira vez é extremamente dolorosa, entendeu? É um sofrimento atroz, mas precisa ser feito, né? Não tem jeito. Então, o que a gente faz? A gente tenta limpar e ajudar esses animais que estão desencarnando ou que desencarnaram nessas situações muito difíceis, né? Para ajudar que eles sejam recolhidos, porque às vezes são tantos animais e o sofrimento tão grande, né, que é difícil para a espiritualidade, né, ter que lidar com tudo isso, né. Então, a gente tenta ajudar, e como eu falei, aí a gente tenta despolarizar esses sentimentos, essas lembranças desses animais, para que quando eles forem recolhidos, né, para que quando eles vão para os hospitais, porque daí esses animais, eles vão para hospitais, né, espirituais, né, porque eles estão numa situação muito delicada. Então, para que quando eles forem para esses hospitais, eles possam ir numa condição um pouco melhor, entendeu? E às vezes acontece de ter animais encarnados, né? Não só os desencarnados. Quando você vai para por exemplo, uma granja, tem muito frango, muito bichinho que está vivo lá, né? E eles estão naquele sofrimento, né? Então, a gente tenta mostrar para eles que eles não estão desamparados, por pior que seja a situação, entendeu, né, enfim, de sofrimento, tem alguém que está olhando por eles, tem alguém que está orando por eles, pedindo, sabe, então a gente tenta também ajudar esses animais, tanto no desencarne, quanto aqueles que ainda estão vivos, ou quando acontece desastres também, mesma coisa, às vezes o animal está preso, ele está machucado, isso e aquilo, então a gente tenta ajudar, e às vezes a gente tenta pedir, né, para que equipes, né, de salvamento, enfim, que possam ir ajudar também, né, então, é mais ou menos isso, entendeu, mas é um trabalho bem, bem complicado, entendeu, mas a gente acaba ajudando, né, de certa forma, né, eu sei que é pouco perante tudo que tem para fazer, né, mas
A gente leva alívio para alguns, pelo menos, né? Sim, um trabalho muito bonito, né? Só queria, de novo, aquela associação, né, com as coisas espíritas, né? Quando, por exemplo, é feito um trabalho de desobsessão, que às vezes o espírito humano que desencarnou, às vezes ele não sabe que desencarnou, às vezes ele precisa daquele choque anímico, né, como a gente chama, Isso. com o médium, para ele poder perceber que ele desencarnou, ter sensações. Nesse caso aí específico, quando vocês vão em auxílio a animais que desencarnaram, né, como você falou, ainda estão encarnados, mas estão passando por sofrimento. Por que é necessário a presença, por exemplo, dos médiuns, né, dos encarnados aqui em desdobramento? A espiritualidade, né, os amigos espirituais, em algum momento explicaram para vocês por que é necessário a presença de vocês e não basta só, por exemplo, a presença deles já desencarnados? É a mesma coisa, né, por causa do nosso fluido animal ainda, né, porque como a gente está encarnado, né, eles não têm esse fluido, né, eles têm uma energia muito mais sutil que a nossa, né, extremamente sutil, e como a gente está encarnado, a gente ainda é muito inferior, né, a gente tem essa energia animal, então a gente acaba doando ectoplasma, a gente doa a nossa energia animal para que eles possam manipular, porque na verdade quem faz o tratamento nem é a gente, né? A gente está ali mais para auxiliar do que para fazer o tratamento, né? Quem faz todo, né, o processo pesado mesmo, logicamente, é a espiritualidade, né? Então eles usam essa energia nossa, né, para auxiliar, né, a recomposição, porque às vezes o perispírito desses animais, eles também ficam muito prejudicados, né? Por conta de todos os maus tratos, enfim. Então, eles utilizam essa nossa energia, esse nosso ectoplasma, para poder ajudar a reformar, né, a reconstruir, muitas vezes, o perispírito desses animais. E é como na reunião mediúnica mesmo, né? Por isso que traz, né, o espírito na reunião mediúnica, é a mesma, a função é mais ou menos a mesma. Interessante. Então, nada como a gente conversar, né, com pessoas que já fazem esse tipo de um trabalho diferente, né? Por exemplo, nós aqui não temos ainda condições de fazer esse tipo de coisa. Então é importante trocar essas ideias, trocar essas figurinhas, até para o pessoal que está em casa, né, saber que tanto os humanos como os animais, eles são beneficiados com essas atividades mediúnicas, essas atividades espirituais. Ou seja, não tem diferença nenhuma, né, Tatiana? Tanto o humano como o animalzinho, eles são beneficiados num centro espírita ou numa casa espiritualista da mesma forma, né? Não existe essa coisa, só vou ajudar o ser humano, só vou ajudar o animal. Quem está precisando de ajuda, né, como diria Jesus, né, quem precisa de médico são os doentes. Quem precisa desse auxílio é tanto o humano como o animalzinho, né? É o nosso lema lá na fraternidade, né? Bateu na porta, tá precisando de ajuda, pode entrar, entendeu? Seja o que for, pode ser planta, animal, humano, enfim, entendeu? Qualquer um bateu lá, tá precisando, entra, que a gente tenta ajudar pelo menos, né? Legal, muito bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Só para a gente finalizar, o GEDA, né? Fala um pouquinho do GEDA, né? O GEDA que está dentro da casa, a fraternidade que você explicou. É mais ou menos como acontecia com a gente aqui no GEFA, né? O GEFA sempre existiu, né? Há 7 anos, agora há 8 anos que a gente existe, mas a gente sempre atuou dentro de uma casa espírita, né? Agora que a gente conseguiu, né, ter a nossa sede própria, a gente só vai utilizar o nosso nome, né? Não vai ter mais nenhuma alusão a uma outra casa espírita. Mas explica pra gente, então, rapidamente aí como é que é o GEDA, como é que é a fraternidade, como é que é essa questão de vocês aí. Bom, na verdade, o GEDA ele é mais antigo que a fraternidade, né? O GEDA, ele funcionava, como você disse, dentro de uma outra casa espírita, né? E por algumas razões, o GEDA não pôde mais ficar lá, e outras pessoas acabaram saindo dessa casa espírita, e aí a gente resolveu fundar uma nossa, então, porque daí seria do nosso jeito, né? E aí, por isso que a gente fez espiritualista, e aí a gente já colocou desde do estatuto, né, da fraternidade, falando nessa questão do atendimento aos animais, a todos os seres e tal, isso está no estatuto, né, para que não seja mudado. Então, desde a fundação foi assim. Então, o GEDA veio junto com esse pessoal, e aí o GEDA, na verdade, é um grupo, né, dos animais, mas dentro da fraternidade, mas por causa disso, entendeu? Embora, que nem eu, por exemplo, trabalho no GEDA, mas eu também trabalho em outras atividades da casa, não trabalho só com os animais, né, eu trabalho com os humanos também. Porque aquilo que você falou é uma coisa interligada, né? Lá é bacana a questão da fraternidade, porque não existe o GEDA, existe a fraternidade, isso e aquilo, o reiki, não, é tudo integrado, entendeu?
Então, a gente a gente só separa o Jeda porque, claro, ele tem algumas características que são um pouco diferentes, né, obviamente, mas não tem muito essa separação, entendeu? É uma casa que respeita todos, né, os seres vivos, todo mundo é bem-vindo, todo mundo que quiser contribuir, conhecer, enfim, entendeu? É extremamente bem-vindo, e o que a gente puder fazer, a gente faz. Por conta aí da pandemia, vocês estão com atividades presenciais ou vocês também pararam? Como é que tá essa questão aí? Algumas sim, né, o reiki e o passe para os animais é uma vez por mês, vai voltar agora em fevereiro, muito provavelmente, né, mas a gente continua, é uma vez por mês no sábado, e a fraternidade voltou com a palestra, né, mas o reiki para humanos ainda não. Porque daí, como é mais tempo, enfim, né, um lugar menor e tal, ainda não voltou, mas o passe, a palestra e o tratamento espiritual já voltaram, mesmo com a pandemia, com todos os cuidados, né, claro, com distanciamento, aquela coisa toda, né, necessária e tal, mas devido à demanda, né, das pessoas, né, pedindo, né, e precisando de auxílio, aí a gente acabou retomando as nossas atividades, embora existam ainda atividades que são à distância, online ainda, né? E agora, inclusive, nós vamos começar o curso dos animais, sobre a espiritualidade dos animais, agora em fevereiro também, que será online para todo mundo. Legal. Quem quiser se inscrever, quem quiser participar, só procurar a página do GEDA na internet, né? Grupo de Estudos em Defesa aos Animais. Tatiana, quero mais uma vez agradecer a você pelo carinho, né? Por ter disposto aí do seu tempo com a gente, né? De ter gravado esse bate-papo com a gente. Sucesso aí para vocês, quando tudo isso passar, quando as coisas estiverem mais normalizadas, né, quando a gente puder fazer essa interação mais presencial, né, fica mais uma vez o convite para vocês, para virem nos conhecer aqui em Sorocaba, né, se vocês puderem, tiverem um tempinho, e a gente também, quando tiver disponibilidade, conhecer o trabalho de vocês aí presencialmente em São Paulo. Acho que vai ser uma alegria muito grande. A gente eu, particularmente, estou conhecendo tanta gente pela internet, né? E tanta gente está conhecendo a gente agora pela internet, que quando tudo voltar ao normal, né? A gente espera, né? Que volte pelo menos ao mínimo de normalidade, vai ser muito diferente, né? Você vê pessoas que você não via, que você só via pela internet, enfim. Mas se Deus quiser, tudo isso vai minimamente normalizar e a gente vai conseguir se ver presencialmente, se Deus quiser, né, Tatiana? Se Deus quiser, com certeza. Bom, eu agradeço, né, mais uma vez, né, estar aqui, bater papo com vocês é sempre muito gostoso, né, e realmente fica o convite, né, quando em algum momento, né, quando tudo isso estiver melhor, que venham, que conheçam a nossa casa, o nosso trabalho, é sempre um prazer receber todo mundo. Legal. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Tatiana, por você ter conversado aqui com a gente. Para o pessoal que está em casa, antes da gente encerrar o nosso bate-papo da noite de hoje, a gente vai fazer agora o momento das vibrações, né, para os animaizinhos, o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, né? Assim que a gente encerrar aqui, assim que acabar esse vídeo, né, faça aí o evangelho na sua casa, junto com o seu animalzinho, mas antes a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, que estão sempre ao lado de cada um de nós, abençoando os nossos lares, abençoando os nossos animaizinhos, abençoando os nossos companheiros de jornada. Que a gente receba, Senhor, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, tudo aquilo que for do nosso merecimento e aquilo que realmente for necessário para as nossas vidas. Que essa equipe espiritual esteja presente nos lares de todos os irmãos que estão nos assistindo, auxiliando no momento das vibrações à distância e colocando no momento apropriado os remédios espirituais nos potes e nas garrafinhas de água de cada um. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje, nesta noite de quinta-feira. Semana que vem, já em fevereiro, na segunda-feira, estaremos de volta aqui em mais uma palestra online. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem.